Vamos conversar com o Rafael? Depois, quando a gente voltar do comercial da televisão, eu peço licença para ele 1 minuto e anuncio a reunião dos nossos públicos. Mas, enquanto isso, a gente já começa aqui nosso bate-papo, porque ele tem que sair daqui a pouquinho. Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, cientista político, obrigado pela sua presença, querido. Quero começar a repercutir com você esse movimento do mercado mesmo, reprecificando. Essa candidatura, Flávio Bolsonaro, do jeito que está colocada, é para valer e mais. A seu ver, ela se mostra competitiva, os números que a Quest trouxe. Ontem teve mais uma rodada de pesquisas, Real Time Big Data, Atlas Intel, quer dizer, a gente vai ver muitos levantamentos nesse sentido nos próximos dias. Bom dia, Amanda, bom dia a todo mundo que está aqui no UOL essa manhã. Um dia bastante agitado, né, com várias repercussões, e aí começando com a questão dessa reprecificação que você bem apontou, por parte do mercado do cenário presidencial, eu acho que é um movimento importante e que antecipa uma volatilidade que deve ser marca ao longo de todo 2026, ano que está entrando. Isso porque, Amanda... Rafael, só um minutinho, deixa eu só te interromper para anunciar que os telespectadores da televisão agora se reuniram estamos conversando com Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria, claro, sobre eleição, sobre 2026. Pode seguir, Rafael, por favor. Vamos lá. Então, estava comentando, né, desse movimento de reprecificação a partir da entrada do Flávio Bolsonaro na disputa pela pré-candidatura. Isso gerou uma incerteza muito grande se é consistente ou não, se a entrada do Flávio significa que o Centrão não vai articular algum outro projeto, com destaque para o projeto encabeçado eventualmente pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e eu dizia que essa volatilidade deve ser constante ao longo de 2026. Isso por duas razões principais. A primeira, a avaliação de governo do governo Lula é uma avaliação muito equilibrada, muito dividida. É quase 50-50 entre quem aprova e quem desaprova. Isso já antecipa, Amanda, uma campanha eleitoral muito competitiva, independente do resultado. Então, para responder uma das suas perguntas, a candidatura do Flávio Bolsonaro, se confirmada, pode ser sim muito competitiva, lutando contra esse governo, dado que metade do eleitorado não gosta do desempenho do governo Lula. A segunda razão dessa volatilidade é que o problema de coordenação dentro da direita, dentro do antipetismo, ainda está muito longe de ser resolvido, porque tem uma contradição interna aí, né? O Centrão quer um projeto presidencial que conte com o apoio do eleitorado bolsonarista, mas não quer esse projeto com uma digital do sobrenome Bolsonaro, por conta da rejeição do grupo. Por outro lado, o bolsonarismo enxerga esse projeto como uma tentativa de deslocá-lo do centro de poder. Então, até se resolver o que vai acontecer, ainda tem um período muito longo. E aí o mercado, a cada novidade, a cada mudança conjuntural, vai fazer esses movimentos mais bruscos, porque em alguma medida ele está enxergando que aquele cenário ideal que ele imaginava, que seria a candidatura Tarcísio com apoio bolsonarista, esse cenário ainda está longe de acontecer. Então a gente vai ver mesmo muita mudança brusca, porque o cenário não vai ser linear. A gente está longe de ter esse problema da direita resolvido. Vamos tentar destrinchar essa sua primeira análise, Rafael. Tarcísio está fora ou está fora por hora? Né? Porque o Centrão, ele é muito paciente, ele está quietinho agora, recuou, mas ele ainda aposta nesse plano A, embora esse plano A tenha perdido muito ímpeto nessa semana, com as pesquisas mostrando o Flávio numa posição muito mais competitiva do que o próprio Centrão imaginava. Então, o que acontece com o Tarcísio e o que acontece com o Centrão, principalmente essa federação, União e PP, e mesmo republicanos, eles tendem a aderir a um projeto Flávio já no primeiro turno? Ou você acha que isso seria cobrar um preço alto, dada a realidade, em diferentes estados, principalmente no Nordeste, né, em que, às vezes, carregar um sobrenome Bolsonaro pode dificultar as eleições nesses estados? Amanda, Tarcísio ainda está no jogo, mas a cada minuto que passa, a situação política dele vai ficando mais complicada, pensando nesse projeto presidencial.
O Tarcísio, há um bom tempo, tem sinalizado, ainda que indiretamente, a disposição para concorrer à presidência da República. Onde a gente assiste essa disposição? Constantemente se manifestando sobre temas nacionais, fazendo sinalizações para a família Bolsonaro em temas que, em tese, são de agenda negativa, né, pensando na sua candidatura, mas que ele parece enxergar como acenos importantes para essa união política do seu eventual projeto com o bolsonarismo. Ele faz isso em diversas oportunidades. O problema é que o apoio não vem, né? E aí, quando se lança a pré-candidatura do Flávio, fica ainda mais distante disso. E por que o tempo joga contra o Tarcísio? Porque à medida que o tempo vai passando, o Flávio Bolsonaro vai se expondo, vai ganhando alguma musculatura. Então vai ficando mais difícil para lá na frente ele fazer a desistência e fazer o apoio ao Tarcísio. Amanda, a única forma que eu vejo desse acordo ser desenhado, ou seja, Tarcísio na cabeça e o bolsonarismo apoiando, é se a vaga de vice estiver aberta para um sobrenome Bolsonaro. Um projeto presidencial sem nenhum sobrenome Bolsonaro, de rivalidade Lula, acho pouco provável. O que significa que aí o Centrão vai precisar pensar: vale a pena lançar ou não uma candidatura junto, concorrendo, né, contra o Flávio Bolsonaro. Aos meus olhos, esse cenário não contempla o governador de São Paulo, Tarcísio, que tem uma reeleição aqui com maior chance de ser encaminhada. Então, assim, ele, em tese, ainda tem mais um mandato aqui, porque fazer uma disputa com o bolsonarismo no jogo limita muito o que esse projeto vai fazer. E como você bem mencionou, cada estado olha a eleição presidencial de uma maneira diferente. Então, a tendência é ir enfraquecendo esse projeto, porque a competição presidencial vai ficando polarizada. Então, acho que ainda está no jogo, mas é muito difícil desse jogo acontecer e o tempo corre contra o Tarcísio. Então, e não me parece que o bolsonarismo quer resolver no curto prazo abandonar a candidatura do Flávio. Então, é uma situação difícil e isso acaba beneficiando o governo. Acho que esse que é o ponto importante. Quanto mais problema tem dentro do antipetismo, melhor para a administração Lula. A candidatura Flávia é melhor para Lula? Você enxerga dessa maneira, Rafael? Também não são favas contadas, porque, como você disse, é um país ainda muito polarizado e, apesar do Flávio Bolsonaro ter uma rejeição muito alta, porque vários próceres do Centrão com quem a gente conversa em off dizem o seguinte: olha, mas essa rejeição de 62% põe um teto muito baixo. Mas a de Lula também não é muito menor, né? São 54%, 55%. E aí os aliados de Flávio falam assim: não, mas ele vai diminuir essa rejeição. Ele é o Bolsonaro. O próprio Ciro Nogueira me disse numa entrevista no início dessa semana, ele é o Bolsonaro que tomou vacina. Então, Flávio, ele tem se apresentado a Faria Lima como o Bolsonaro moderado. Primeiro, essa história de bolsonarismo moderado, tendo o filho do presidente como representante dessa ala, cola. E essa candidatura para o PT é melhor? Começo pela essa última pergunta, Amanda. Eu concordo com essa linha de interpretação de que é uma disputa competitiva, né? Uma candidatura do Centrão, tudo mais constante, é mais competitiva do que a do Bolsonaro. Se a gente enxergar lá na frente, lá no segundo turno, até pode ser verdade, tá? O problema é chegar lá na frente, tá? O problema é construir esse apoio. Mas eu acho um ponto aqui importante: essa retórica, essa avaliação de que a oposição só tem chance com a candidatura do Centrão, sobretudo do governador Tarcísio, eu acho que essa avaliação muito exagerada e é uma retórica que faz parte da barganha política que eles estão fazendo cotidianamente, né? Ambos têm chance de vencer Lula, porque o governo, por conta da avaliação do governo, basicamente metade do eleitorado não gosta do desempenho do governo Lula. Isso por si só deixa uma margem de uma eleição muito competitiva. Aos meus olhos, o problema do antipetismo não é tanto se vai Flávio ou se vai Tarcísio, é o grau de unidade que esse antipetismo consegue construir. Aqui que é o problema fundamental, porque que unidade é essa, né? O que será que separa, de fato, Centrão
do bolsonarismo. É cada vez mais difícil fazer essa separação, né? Então, tem muito jogo retórico, muito mais do ponto de vista do comportamento, é cada vez mais difícil de fazer essa separação. Aqui é o problema maior da oposição. Então, certamente, você vai me perguntar, eu acho que o governo deve preferir uma candidatura de Bolsonaro, porque fica mais fácil explorar a rejeição e fica mais fácil para o governo fazer a campanha que ele quer fazer, né? Que é quase fazer um terceiro turno entre Lula versus Bolsonaro. Esse tipo de campanha ajuda o governo Lula. Então, por esse canal, acho que o governo prefere o Flávio Bolsonaro, mas acho que a eleição está bem longe de ser definida. E a questão central é o grau de unidade do campo da direita. Eu vejo uma eleição bem aberta, Rafael, até porque, assim, a repercussão do encontro de ontem é interessante, porque o Flávio Bolsonaro, né, nesse almoço com empresários, ele fala assim, a linha econômica é a sequência de Paulo Guedes, o que é música para o ouvido deles, ele diz, eu sou um bolsonarista moderado, a única coisa que eu vou ser radical, o único ponto em que eu serei radical é na segurança pública. E aí perguntam para ele, mas isso vai ser uma buquelização, em referência ao Nabil Bukele, presidente de El Salvador, aliás, com quem Flávio e o irmão Eduardo tiveram há poucas semanas em El Salvador, visitando e conhecendo o modelo dele de segurança pública, que desrespeita os direitos humanos e promove um encarceramento em massa, mas conseguiu reagir aos indicadores de violência. O Flávio diz, eu vou ser radical na segurança, não é exatamente uma buquelização, mas eu vou ser muito duro. Eu não sei, eu tenho a impressão, estou pensando nisso agora, viu, Rafael? Eu queria repercutir com você. Eu acho que se ele arrastar a eleição para esse discurso de segurança pública, ele pode ser um adversário, um oponente forte para Luiz Inácio Lula da Silva, porque é justamente o tema em que a esquerda derrapa, né? Amanda, eu concordo. Eu acho que esse eleitor que desaprova o Lula, que nas pesquisas estão de 48, 49, é uma questão de tempo dele migrar para o candidato que vai rivalizar com o Lula, seja ele quem for. Obviamente, esse processo é lento, né? Porque o eleitor às vezes tem uma preferência por o candidato A ou B, enfim, mas ao fim e ao cabo, quando precisar fazer a escolha, vai ser uma escolha mais dual, especialmente pensando num segundo turno. Então a tendência é esse eleitor migrar mesmo e essa desaprovação do governo Lula representar um patamar muito próximo do potencial eleitoral da oposição. E concordo com você, né? Não vai ser só a economia que vai condicionar a disputa de 2026. Então, mesmo que eventualmente renda continue crescendo, desemprego continue baixo e todos os outros indicadores que mostram uma atividade melhor do que o esperado, né, sobretudo pensando o crescimento da renda real, mesmo que esses indicadores mantenham no campo positivo, não vai ser suficiente para gerar uma reeleição do presidente Lula. Outros temas vão aparecer e a segurança pública é um tema que machuca as intenções de votos do governo, porque tem muito pouco material ainda para ser apresentado para esse eleitorado. Então eu vejo sim a possibilidade de, ao longo do tempo, o Flávio Bolsonaro emoldurando um discurso que vai tentando dialogar com esse antipetismo que é um pouco plural. E aí, Amanda, volta para a questão que a gente comentou no começo da nossa conversa. Enquanto o Flávio vai fazendo esse movimento, Tarcísio fica de mãos atadas, ele não consegue se colocar e construir uma imagem que ele quer apresentar para o eleitorado. Então o tempo vai passando, ele vai dando espaço para essa pré-candidatura do Flávio eventualmente ganhar musculatura. Então essa grande vantagem que o bolsonarismo teve dentro desse jogo da direita. Sai na frente, tem mais tempo para se expor e, obviamente, pelo sobrenome Bolsonaro, aquele eleitor que segue de fato esse grupo político acaba se mobilizando mais rápido, por isso que as pesquisas mostram até um Flávio muito bem colocado, pensando nessa comparação com o Tarcísio. E é interessante porque é um tiro de misericórdia no centro, né? Eu acho que é uma lembrança de que talvez o Centrão tenha feito uma leitura errada do cenário. A sociedade brasileira continua extremamente polarizada e quem queria apostar num bolsonarismo mais moderado, num centro mais moderado, talvez isso não tenha tanto ímpeto numa eleição tão dividida como essa. E dificilmente o bolsonarismo abriria a mão desse seu projeto de poder
a mais longo prazo, quer dizer, ter um Bolsonaro na chapa, porque passar esse bastão, esse enorme espólio eleitoral de votos direto para Tarcísio, significaria apostar num novo movimento com a centro-direita, numa outra configuração, né? Reconfigurar todo o campo da política. E o Bolsonaro não quer perder o domínio nem o protagonismo desse campo, né? Ou a família, o clã, a franquia Bolsonaro. E deixa eu só, perdão o comentário, Amanda, mas só fazer o diálogo dessa nossa questão eleitoral com a discussão do PL da dosimetria, né? Com a aprovação do PL, mesmo que eventualmente o governo Lula vete, isso depois vai ser derrubado e o Supremo Tribunal Federal não coloque nenhuma barreira jurídica, se esse projeto caminhar, o poder de barganha do Centrão para fazer a unidade do antipetismo vai diminuir. Porque qual que era a ideia? Né? De que o Tarcísio era mais competitivo, o bolsonarismo apoiaria o Tarcísio em troca de, no eventual governo dele a partir de 27, se tomaria alguma agenda para diminuir os dilemas jurídicos, dos direitos políticos e civis, né? Do fruto da condenação do ex-presidente Bolsonaro. Agora, com um projeto da dosimetria impactando diretamente o destino do ex-presidente, esse incentivo ficou menor, porque basicamente já tem ali uma saída legislativa que amenizou muito do que se poderia esperar em relação à condenação do ex-presidente. Então, com a aprovação da dosimetria, curiosamente, o Centrão perde um possível apelo para o bolsonarismo. E aí volta de novo, se as pesquisas começarem a mostrar um Flávio Bolsonaro, se não melhor, mas num nível muito parecido com o Tarcísio, me parece fazer pouco sentido não colocar a pré-candidatura do Flávio para valer. E mesmo que se largue a candidatura do Flávio, tem que ter pelo menos ser vice, né? Senão fica muito pouco para esse bolsonarismo. É isso, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Rafael, obrigadíssima pela sua participação aqui, viu? Sempre muito bom conversar com você.